E aí, tudo bem com você? Eu sou Miguel Alves. Nesse vídeo eu quero partilhar com você aqui uma fala, uma passagem aqui nesse livro de professor Felipe Aquino. Aquele livro é Falsas Doutrinas, Seitas e Religiões. Nesse livro ele colocou aqui uma fala do Papa, João Paulo II, por ocasião de uma visita, apostólica que os nossos bispos, que os bispos brasileiros fez ao Papa, no ano 95, em Roma. E o Papa, preocupado com o crescimento das seitas. Esse era o assunto, o crescimento das seitas, porque o povo católico estava deixando tanto, a Igreja Católica, e indo para as seitas. Houve uma grande saída, de católicos para as seitas. E o Papa estava dando um puxão de orelha aos nossos bispos, brasileiros, e aos nossos padres. E esse aqui que está na sua tela é uma parte do que o Papa falou. É uma leitura maior, mas eu queria partilhar com você essa passagem aqui. Essa fala de João Paulo II, esse questionamento que João Paulo II fez, aos bispos brasileiros, aos nossos sacerdotes. Veja que palavra bonita para a gente pra gente pensar. Uma coisa é tão bom quando a gente vê o líder, o líder da igreja, falar conosco, enviar uma mensagem. A gente se sente confortável, porque uma coisa é a gente saber a opinião do nosso bispo, a saber dos padres, É bom a gente saber a opinião deles. Mas quando a gente sabe que o ensinamento do Papa, do sucessor de Pedro, ou então, em 95, João Paulo II, quando a gente sabe que a fala vem de lá, a gente fica mais tranquilo, mais satisfeito. Por quê? Se trata do sucessor de Pedro. É muito importante a gente ouvir o que o Papa tem para nos dizer. É muito importante a gente saber o que é que o Papa está ensinando. E veja o que o atual Papa João Paulo II, em 95, ensinou para os nossos bispos, disse para os nossos bispos. Veja aí que leitura bonita. O Papa também falou sobre isso aos nossos bispos. Quer dizer que o Papa estava falando com os nossos bispos. Ele que é o povo católico, quer ver a igreja com as suas características religiosas. O povo tem sede de ver a igreja com característica religiosa. Eu penso assim. A igreja tem que ter características religiosas, em suas festas, em suas movimentações. Muitas vezes tem uma festa de um padroeiro e parece uma festa mundana, com aquelas músicas feias, O povo quer ver a igreja com característica religiosa em todos os sentidos. Então vamos ver aqui, ó, O povo quer ver quer dizer, o povo católico quer ver a igreja com as suas características religiosas, que despertam a piedade e levam à oração, ao recolhimento e à contemplação do mistério de Deus. Ele, o povo católico, ele quer sentir nas músicas de vossas igrejas o apelo ao louvor de Deus, a ação de graças, a prece humilde e confiante. E se sente desconfortável quando esses cantos, em sua letra, envolve uma mensagem política ou puramente terrena. Quer dizer que, olha aí o puxão de orelha que o Papa dá, nas letras das músicas. Não, ele quer sentir nas músicas de vossas igrejas o apelo ao louvor de Deus, a ação de graça, a prece humilde e confiante. E se sente desconfortável quando esses cantos, em sua letra, envolve uma mensagem política ou puramente terrena, e em sua expressão musical não apresenta a característica de música religiosa, mas são marcadamente profanos no ritmo, na linha melódica e nos instrumentos musicais de acompanhamento.
o ministério da palavra contenha sempre, do início ao fim, uma mensagem espiritual. Uma coisa também, né, que a gente às vezes desagrada a gente, né? Quando o ministério da palavra se envolve com outras coisas. Veja, ele está dizendo que do início ao fim, uma mensagem espiritual. A gente quer ver a igreja como igreja, né? Uma mensagem espiritual. Que lindo, né, que o Papa falou aqui aos bispos, né? Que puxão de orelha legal, né? Contenha sempre, do início ao fim, uma mensagem espiritual. É certo que muita gente não possui o suficiente para acalmar a própria fome, mas, ordinariamente, o homem tem mais fome de Deus do que do pão material, pois entende que não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4, né? Vê a igreja como igreja e não simples promotora da reforma social. O povo quer ver a igreja como igreja. Veja que o Papa disse, né? Vê a igreja como igreja e não simples promotora da reforma social. A igreja veio, né, para ser igreja, para ter características de igreja, ter características religiosas, desde as suas músicas, né, em suas festas também. Veja que como é bonito ver a voz do pastor, né? Ver a igreja como igreja e não simples promotora da reforma social. Nesta mesma linha, ele falou aos padres. Olha esse último versículo, essa última passagem aqui, né? Olha o que ele falou aos padres. Vosso povo, caríssimos irmãos, no episcopado, quer ver os padres como verdadeiros ministros de Deus, inclusive na sua veste e no seu modo externo de proceder. O que os homens querem, o que esperam é que o sacerdote, com o seu testemunho de vida e com a sua palavra, lhes fale de Deus. No finalzinho. Veja que maravilhoso isso aqui. Vamos repetir isso aqui, né? O povo, caríssimos irmãos no episcopado, quer ver os padres como verdadeiros ministros de Deus. A gente quer ver o padre como ministro de Deus. Não como um artista, não como um ídolo, não como como é que se diz? Um galã de novela, né? Um cowboy. A gente quer ver o padre como um ministro de Deus. Olha o que o Papa sente. O Papa é inspirado pelo Espírito Santo. Olha o que ele disse, né? O povo quer ver o padre como ministro de Deus, inclusive na sua veste e no seu modo externo de proceder. Agora veja isso aqui, ó. O que os homens querem, o que esperam é que o sacerdote, com o seu testemunho de vida e com sua palavra, lhes fale de Deus. Entende, meus irmãos? O Papa, o Santo Papa, quer que o sacerdote fale de Deus, né? A gente espera que o sacerdote fale de Deus, seja um ministro de Deus. Foi para isso que ele foi ordenado, né? Aqui, o povo quer ver a igreja com característica religiosa. O povo quer ver a igreja como igreja. A gente quer ver a igreja como igreja. A gente quer ver um sacerdote como ministro de Deus. A gente não quer que o sacerdote venha nos dar, contar historinha para nós, não. A gente não quer ouvir historinha do sacerdote. A gente quer ouvir que ele fala de Deus, né? Que ele ensina as coisas de Deus. É tão bom, né? Isso aí. É tão bom se você encontra um sacerdote que fala de Deus abertamente. Ver uma igreja que fale de Deus. Mesmo nas suas músicas, nas suas festas. Aqui, né, o sacerdote, né, inclusive nas vestes. Tem sacerdote que se veste como cowboy, tem sacerdote que veste como artista de novela. Não quer ser identificado como sacerdote. Então, esse texto aqui do livro de professor Felipe Aquino, né, Falsas Doutrinas, Seitas e Religião, tem esse texto. Eu achei maravilhoso, né, essa fala do Papa, né,
João Paulo II, em 95, né, dando esse puxão de orelha nos nossos bispos e nossos padres, questionando por que o povo deixou a igreja e foi para as seitas. Por que o povo abandonou, né, a igreja? Aí o Papa disse, será que não foi por isso? Porque faltou características religiosas? O povo quer ver a igreja como igreja, o povo quer ver o sacerdote como ministro de Deus, os homens querem e esperam que o sacerdote, né, com o seu testemunho de vida e com a sua palavra, lhes fale de Deus. Eu quero ver um sacerdote assim, como o Papa falou. Eu quero que um sacerdote fale de Deus. Não é verdade? Para nos dar exemplo, para que os leigos também sigam o mesmo roteiro, né? A mesma coisa. Nós também devemos seguir o mesmo roteiro. Eu achei espetacular essa fala do Papa, né, João Paulo II, e quis compartilhar com você esse belíssimo texto do Santo Padre. Eu fiquei muito satisfeito de saber o que é que ele ensinava. O que é que o sucessor de Pedro, né, ensina. Eu fiquei muito satisfeito mesmo com essa passagem. Beleza, meus irmãos? Eu quis partilhar isso aí com você. Porque o Santo Padre quer que os padres, né, sejam verdadeiros ministros de Deus e que falem de Deus. A gente precisa de sacerdotes, né, que falem de Deus. Hoje a gente tem sacerdote aí na sociedade, né, que fala de tudo, menos de Deus. Não é verdade? Que dá todo tipo de informação, mas não fala de Deus. É preciso sacerdotes, né, que falem de Deus. Agradeço você que assistiu o vídeo, né, até agora, até o final. Muito obrigado e fique com Deus.